Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana, eu estou aqui representando o grupo 3 para apresentar nosso projeto final da matéria de bases naturais das dados experimentais das ciências naturais. E o nosso tema foi a análise de água, e ele consiste em pegar três amostras de origens distintas que são abastecidos por represas diferentes na mesma região da mesma região de São Paulo, só que diferentes locais de Santo André. E a gente tem como a hipótese que mesmo as amostras de águas vindo de origens adversas, elas possuem a mesma qualidade e segurança para o consumo humano. Então, a gente utilizou de base a portaria número 888, a qual rege o controle e a vigilância da qualidade de água para o consumo. E a gente vai analisar a hipótese que as três amostras de água possuem a mesma qualidade por meio dos resultados obtidos com três parâmetros que a gente escolheu no nosso grupo, que foi o pH, a condutividade e os sólidos totais dissolvidos. Primeiramente, eu gostaria de mostrar fotos dos três locais que pegamos, o local A, o local B e o local C, as três represas de distribuições distintas. Aqui são as amostras A, B e C, respectivamente aos locais. E falando um pouco do potencial hidrogeniônico, que é o pH, ele é responsável por determinar o grau de acidez, neutralidade e alcalinidade de determinada amostra. A sua medição é muito importante por influenciar diversos equilíbrios químicos e também para o consumo humano. O pH da água ele tem que estar entre uma faixa de 6 e 9, e fora dessa faixa ele oferece riscos a ser consumido. Para a gente fazer essa análise, a gente utilizou um modelo de medidor de pH chamado DLA-pH. A gente primeiro, para fazer o passo a passo dessa análise, a gente primeiro limpou o eletrodo com água purificada e depois a gente secou com papel maciço e, por fim, colocamos as amostras até a estabilização do equipamento. Aqui tem as fotos das três amostras, respectivamente. E aqui os dados que obtivemos. A partir da análise dos dados, a gente pode observar que a amostra A do respectiva distribuição A teve um pH maior que as outras, mas nada que saia do intervalo de ideal. A nosso segundo, a gente fez a análise da condutividade. A análise da condutividade, ela serviu tanto para o resultado da condutividade contra o resultado dos sólidos totais dissolvidos. E esse condutividade ela está totalmente ligada com a capacidade de água de transportar corrente elétrica. E para fazer essa análise de condutividade, a gente utilizou um condutivímetro de modelo HANA HI8733, e essa análise possui quase todos os mesmos passos da análise de pH, mas ao invés de limparmos o eletrodo, limpamos a sonda a qual é colocada a ponta do condutivímetro. Aqui tem um vídeo do nosso procedimento. Por fim, como eu disse, a gente não precisou fazer esse experimento duas vezes, a gente fez apenas uma vez para coletar dois resultados, do condutivímetro e da análise de sólidos totais dissolvidos, está totalmente ligado. E para fazer esse cálculo, que pode ser classificado como orgânico e inorgânico, porém só vamos calcular o inorgânico, o qual ele representa o sais dissolvido em água, como cloretos, sulfetos, carbonatos, bicarbonatos, e esse cálculo ele deve ser utilizado para obter o valor desse parâmetro. E basicamente existe uma fórmula, a partir dos resultados do condutivímetro a gente utiliza essa fórmula e chega a esse resultado de análise de sólidos dissolvidos. E aqui tem uma tabela que informa os valores que a gente obteu, tanto no primeiro resultado quanto no segundo. De acordo com a portaria 888, nenhuma norma foi abaixo ou acima do esperado, acima do ideal. O que podemos concluir com isso é que a nossa hipótese estava certa. As três amostras elas possuem qualidades para o consumo humano, por mais que apresentem variações entre si, as três são seguras para o consumo. Eu queria agradecer a atenção de vocês e aqui o nome de todos os integrantes do nosso grupo.
Obrigada.